A paz, irmãos, eu sou o presbítero Tiago Luiz Pereira, aqui da Assembleia de Deus Missões Cristais, Campo de Lavras, e estamos aqui para dar continuidade à nossa lição, ao nosso estudo da nossa revista de escola dominical, que tem por título O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Já aprendemos, meus irmãos, 8 lições já preciosíssimas para as nossas vidas. Temos aprendido que nós estamos enfrentando, passando por momentos de crises, de dificuldades, de adversidades, porém, nós temos um Deus todo-poderoso que está ao nosso lado e está pronto para nos ajudar e nos orientar e suprir as nossas necessidades nos tempos de crise. Hoje já a lição de número 9, que tem por título O Milagre está em sua casa. Mais uma vez, você é bem-vindo para estudarmos a palavra de Deus. Terá como base 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, onde nós vamos aprender ali no texto sobre o profeta Eliseu e uma viúva que estava ali aflita no momento, numa circunstância embaraçosa e complicada. Eu quero pedir aos irmãos, desde já, que os irmãos possam clicar aí no link na descrição do vídeo e os irmãos vão ser redirecionados ao meu blog. E aí estará contido todo o comentário, os versículos, as referências que nós vamos falar aqui nesta videoaula. E pedir aos amados irmãos que, por gentileza, se assim os irmãos desejarem em seus corações, compartilhar este vídeo, esta mensagem a outros amigos, parentes, colegas, aí pelo Facebook, pelo WhatsApp, e os irmãos estarão ajudando o meu ministério e também propagando a palavra e o reino de Deus. Vamos pegar já por base, irmãos, a introdução, e conforme nós não lemos toda a revista, mas nós fazemos aqui alguns comentários a respeito dos tópicos que o comentarista da revista, ele vem falando e nós abordamos tópico a tópico. A introdução, irmãos, conforme está no comentário, também está entrelaçada à revista. Se você não tem a revista, você pode fazer o download pela internet, ou você também pode estar indo a uma livraria evangélica e adquirindo uma revista, ou indo ao templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, informar se ali existe alguma revista. Mas o bom mesmo é que você vá à igreja e aprenda ali a lição que é ministrada todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. O nosso endereço aqui em Cristais é Rua Joaquim José do Couto, número 200, Centro, na subida da rodoviária para ali a loja dos Maias. Será uma bênção, e um privilégio ter você lá. Venha estudar e venha participar conosco da Escola Bíblica Dominical, que tem por título O Deus de toda provisão. A lição de número 9, O Milagre está em sua casa. Estudaremos nesta lição as aflições causadas pela crise financeira enfrentada por uma viúva, nos dias do profeta Eliseu, e a providência de Deus que a socorreu. Então nós vamos aprender a dificuldade de uma mulher que era viúva. E ela foi ao profeta Eliseu para que o profeta pudesse a socorrê-la. O primeiro ponto, o comentarista vai falar a respeito de uma família em dificuldades. O primeiro subtópico, número 1, a crise das dívidas. A crise das dívidas. O profeta Eliseu era o sucessor do profeta Elias. Dirigia a chamada Escola dos Profetas, um lugar onde aprendiam a lei de Deus e se opunham à adoração a Baal. Entre eles havia um homem, que a Bíblia não menciona o nome, que veio a falecer e deixou uma grande dívida para sua mulher e seus 2 filhos. Na ausência do pai, os filhos passavam a sustentar a casa, em especial sua mãe. Neste caso, os filhos desta mulher provavelmente ainda eram crianças. Devemos termos esse cuidado de sermos prudentes e não fazermos muitas dívidas. É necessário termos um orçamento equilibrado e não gastarmos além de nossa receita mensal e venhamos a padecer dos males que as dívidas causam.
Então, nesse primeiro tópico, uma família em dificuldades, a crise das dívidas, Eliseu lhe dirigia a chamada Escola dos Profetas, que era um lugar onde os homens se reuniam para ali aprender a palavra de Deus, né? Aprender as instruções do profeta Amor, que era ali no caso o Eliseu, que era sucessor do profeta Elias, e também se opunham à adoração a Baal. Israel estava vivendo um período em declínio espiritual e deixaram a adoração ao verdadeiro Deus, estavam adorando Baal e outras entidades e outras deidades, né? E nós vemos, meus irmãos, que esse pessoal, eles reuniam, a Bíblia diz, vai mencionar também em 2 Reis capítulo 6 e dali em diante, né? Que aí o que aconteceu? Havia um homem que era servo de Eliseu, que frequentava essa escola dos profetas, e esse homem veio a falecer. Ele deixou uma grande dívida para a sua mulher e para os seus 2 filhos. Na falta do homem, os filhos eles sustentavam sua mãe. Eles passavam a trabalhar e sustentar o lar, né? A carga, a responsabilidade de família passava sobre os seus ombros. Mas no caso desta mulher, meus irmãos, os 2 filhos delas provavelmente ainda eram crianças e não tinham como então trabalhar e pagar aquela dívida. Então era necessário eles serem vendidos. Então veja só, irmãos, que aquela mulher estava numa situação complicadíssima, em terrível aflição. Então, meus irmãos, nós vemos que esse homem era servo de Deus, ele veio a falecer e deixou uma grande dívida. Então isso nos traz, irmãos, um ensino que nós devemos ter o cuidado, né, de não fazermos muitas dívidas, de nós termos as nossas contas, né, compatíveis ao nosso orçamento, à nossa receita mensal, né, para que nós não venhamos a entrar num desajuste, num desacerto e viermos então a padecer pelos males das dívidas, né, que são terríveis. Essa mulher estava em grande aflição por causa de uma dívida deixada pelo seu marido. O tópico número 2, irmãos, vai falar o risco de perder os filhos. Nos tempos bíblicos, quando alguém não tinha condições de pagar as suas dívidas, trabalhava como servo até pagar a dívida, e no ano do jubileu era liberado. Os irmãos podem ver isso em Levítico, capítulo 25, versículo 38 ao 41. Então, a lei, ela dava esse amparo. Então, se um irmão, uma irmã viessem a empobrecer, o irmão que eu digo, era a lei da família, na nação de Israel, viessem a empobrecer e não tinha condições de pagar a sua dívida, ele então trabalhava para o credor, né, ia trabalhando até pagar a dívida ou até chegar o ano do jubileu. O ano do jubileu era um ano aceitável ao Senhor. E esse ano do jubileu era onde todos os escravos eram libertos, eram soltos, as dívidas eram quitadas. Era um ano de muita bênção, né? E de perdão, de restauração para a nação de Israel. Mas no caso, irmãos, dando continuidade aqui, nós vamos ver que o credor ele queria pegar os filhos da viúva, né? 2 Reis 4:1, ou seja, ele estava amparado pela lei. Ele não estava fazendo algo que era contra a vontade de Deus ou estava contra a lei de Deus. A lei lhe dava essa ordenança. Quem deu a lei? A lei veio de Deus para Moisés para repassar ao povo. Então, meus irmãos, este homem, este credor, ele estava no seu direito. Mas, irmãos, nós vemos que essa mulher, ela estava aflita, ela estava desesperada. Era uma situação desesperadora. Esta mulher em grande aflição, por isso ela clamou o profeta Eliseu para que a socorresse. Conforme o comentarista da lição, em nossos dias há muitas pessoas sofrendo com a crise financeira. As famílias que estão vivendo em absoluta pobreza. O número de desempregados cada vez mais crescente, muitos padecendo com enfermidades e sem condições financeiras para se tratarem. E assim como essa viúva, que seu marido temia o Senhor, estava padecendo necessidade, há muitos servos de Deus nessa situação. É necessário que nós, Igreja do Senhor, venhamos a ajudar a esses que estão passando por necessidades, assim como as igrejas da
Macedônia, que os irmãos podem ler em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 7. Então, meus irmãos, o marido havia falecido, havia deixado uma dívida, os filhos, né, ou aquele que estivesse devendo, pagava a dívida através do seu trabalho. Mas aqueles filhos daquela mulher, tudo indica que eles eram crianças, que não podiam trabalhar. Então o credor queria pegá-los, né, para que, vamos dizer assim, para que pudesse ser quitada aquela dívida. Aquelas crianças passariam a ser servos daquele credor. Essa mulher desesperada, em terrível aflição, clamava ao profeta de Deus por socorro. E o comentarista da lição, ele faz uma aplicação dizendo que também não é diferente nos dias que nós estamos vivendo. Assim como aquela mulher padecia e não tinha com que pagar, muitas pessoas hoje também estão em profunda pobreza. Famílias estão desesperadas, talvez aí padecendo de enfermidades e não tem dinheiro, falta o dinheiro para se tratarem, para pagar os remédios, para pagar uma cirurgia, enfim. E o comentarista vem falando que também a situação, infelizmente, de muitos servos de Deus. Então aquela mulher era uma serva de Deus, por isso ela recorreu ao profeta. O marido dela também era um servo de Deus, mas também veio a padecer necessidades. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que estender as nossas mãos para ajudar os necessitados. Ela recorreu ao profeta Eliseu, que representava o reino de Deus, o profeta de Deus, a boca de Deus na terra, e nós vamos ver que o profeta Eliseu prontamente a ajudou. Nós vamos falar disso mais para frente. Então, nós, como igreja, nós também temos que, através de uma obra social, com o coração aberto, com generosidade, socorrer aqueles que estão necessitados. Amém, irmãos? Então, nós vemos ali a igreja da Macedônia, em 2 Coríntios, capítulo 1, 8 e o versículo 1 ao 7. Nós vamos ver ali que as igrejas da Macedônia, mesmo sendo pobres, eles abundaram em riquezas em sua generosidade, dando além do que eles possuíam. Então, por mais pobres, né, que nós sejamos, por poucas condições que nós tenhamos, há condições de nós ajudarmos alguém, desde que nós sejamos generosos. Se nós temos um, nós podemos partir, ficar com meio e dar meio para aquele que está necessitado. Se temos dois, poderemos repartir, dar um ao necessitado e ficarmos com um. O que nós não podemos, irmãos, é ficarmos indiferentes à necessidade do nosso próximo, e nós vamos falar mais disso num tópico mais à frente. O terceiro ponto vai falar sobre a viuvez. Era trágico a vida de uma viúva, pois, conforme o comentarista da lição, a mulher trabalhava em casa e o marido era quem sustentava. Na falta do marido, eram os filhos que sustentavam ou um parente mais próximo. Assim como nós aprendemos na lição passada com a história de Noemi e Ruth. No caso desta viúva, ela estava completamente desamparada. Seu marido havia falecido, seus filhos provavelmente eram crianças, e não há registro de nenhum parente próximo que pudesse a redimi-la. Como nós estudamos na lição passada de Ruth, que Boaz redimiu, comprou, resgatou tudo que era do esposo de Noemi e também dos seus filhos Malom e Quilion, e também casou-se com Ruth. No caso desta viúva, não era a mesma situação. Mas, irmãos, há um detalhe. Deus estava prestes a socorrê-la através do profeta Eliseu. Pois Deus não nos desampara nos momentos de aflições. O profeta Eliseu ajudaria aquela mulher a sair daquela situação embaraçosa. Deus usa pessoas para nos abençoar, seja com uma orientação, com uma palavra de conforto, seja com intercessão e até mesmo com provisão financeira e material. Se você está passando por isso, recorra a Deus e creia que Ele te socorrerá. Salmo 121, versos de 1 a 2, que diz o salmista: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquela viúva, irmãos, não tinha o seu marido, mas os seus filhos não tinham condições de ajudá-la, porque
eles eram crianças, não tinham como trabalhar, e ainda que a dívida fosse quitada, todavia, os seus filhos, ela ficaria desamparada, sem o seu marido e sem os seus 2 filhos. Mas, irmãos, ela não estava sozinha. Ainda que ela estava viúva, ainda que ela estava desamparada aqui na terra, havia um Deus Todo-Poderoso que estava prestes a mudar, a socorrer aquela mulher. Talvez você também não tenha muitas opções. Talvez você não tenha mais o seu pai, talvez você não tenha mais a sua mãe, talvez você não tenha um irmão, um parente próximo para te ajudar, mas eu quero te dizer, lembra de José quando esteve no Egito? Ali não houve ninguém, parente, conhecido, próximo para ajudar José, mas Deus estava com José lá no Egito. Louvado seja Deus. E o mesmo Deus está com você, está para te ajudar, está para te socorrer. Creia no Senhor que Ele pode mudar essa circunstância que você está vivendo. Creia que Deus, Ele te guiará, Ele te orientará por essa terra estranha, por esse lugar em que você se sente desamparado na terra, porque no céu há um Deus que zela e há um Deus que cuida de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas todavia, meus irmãos, Deus sempre levanta uma pessoa para nos socorrer. Deus sempre levanta uma pessoa para nos ajudar. José no Egito, Deus ali levantou Potifar, que comprou José, colocou em lugar de destaque. Depois da calúnia foi para a prisão, mas Deus ali usou o carcereiro para promover a José. Depois nós vemos que através do faraó e do copeiro, Deus usou eles para exaltar José. Deus usou Boaz para também resgatar, a honra de Noemi e de Ruth. Deus usou Eliseu para mudar a sorte desta mulher. Então, ainda que você não tenha conhecidos, você não conheça, mas Deus creia que Deus vai levantar alguém para te estender a mão. Deus vai levantar alguém para te ajudar. E conforme eu escrevi no meu blog, Deus vai te levantar alguém para te ajudar, seja com uma orientação, seja com uma palavra de conforto, seja com uma intercessão, alguém que vai te adotar como ali para orar, para interceder pela sua vida, ou alguém até mesmo que vai entrar com uma provisão financeira e material para poder solucionar este problema, esta aflição que está assolando a sua vida. Eleva os teus olhos para os montes e o teu socorro virá do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O segundo ponto, meus irmãos, vai falar Deus realiza milagres. O primeiro ponto, do subtópico número 2, é a viúva procura Eliseu, melhor dizendo, a fé do profeta. Então, Deus realiza milagres, é o tópico número 2. O subtópico número 1, a fé do profeta. Eliseu era um homem de fé. Através dele, o Senhor operava grandes milagres, pois conhecia o Deus que servia. Sabia que para Deus não existem impossíveis. Ele, pois, faz o que quer, do jeito que quer e na hora que ele quiser, e ninguém o pode impedir. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, meus irmãos, a Bíblia fala de Eliseu, que era o sucessor de Elias, um homem de muita fé, um homem que cria em Deus de todo o seu coração, e foi um homem que foi usado por Deus para operar muitos milagres aqui na terra. Por causa disso, por quê? Porque ele cria em Deus e cria no poder de Deus. Ele sabia que para Deus não existia impossíveis. O profeta Eliseu sabia que Deus ele faz o que quer, do jeito que quer e na hora que ele quiser, e ninguém o pode impedir. Operando Deus, quem impedirá? Então, irmãos, nós temos que ter esta fé de Eliseu. Nós temos que não somente crer, saber que Deus existe, mas é necessário que nós venhamos a crer no poder de Deus. Porque o nosso Deus ainda é o mesmo ontem, o mesmo Deus hoje e o mesmo Deus eternamente. O que ele fez no passado, ele pode fazer hoje, desde que nós venhamos a acreditar, desde que nós venhamos a crer, desde que nós venhamos a perseverar, crendo que ele pode agir, que ele pode fazer um milagre em nossa vida. A Bíblia diz que sem fé
é impossível agradar a Deus. E tudo que o inimigo quer, meus irmãos, é tirar a nossa fé. Então as provações, as aflições que vêm, são com o intuito de tirar a nossa fé. Porque se conseguir tirar a nossa fé, meus irmãos, aí não tem como, né? Porque a fé é a chave que abre a porta do milagre. Então, quando aquele homem, né, que tinha o seu filho lunático, a Bíblia diz que o demônio pegava aquele jovem, jogava ele no fogo, jogava ele na água, para tentar matar, destruir aquele jovem. E o pai daquele homem levou primeiro aos discípulos, e os discípulos não puderam o expulsar. Jesus veio e o pai disse: Senhor, socorra o meu filho. Está terrivelmente endemoniado. Mora cai no fogo, mora cai na água. Senhor, se tu puderes fazer. Aí Jesus disse: se tu puderes crer. Ou seja, o milagre não está no que Deus pode fazer. O milagre está se nós cremos que Ele pode fazer. A Bíblia diz: se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, e dirás a este monte: monte, sai daqui e precipita-te no mar, e ali será feito. Então veja só, irmãos, que a questão não é só ter a fé, mas é dar atitudes, dar passos em relação a essa fé. Então muitas pessoas creem em Deus, muitas pessoas acreditam em Deus, mas na hora, vamos dizer assim, do vamos ver, né? Desculpe, meus irmãos. Na hora que fala, Deus vai curar, Deus vai fazer, Deus vai realizar, aquela pessoa fecha o seu coração. Aquela pessoa endurece o seu coração pela incredulidade. Então Jesus disse, a questão não é se eu posso, a questão é se tu crê que eu posso fazer. Então aquele homem disse: Senhor, acrescenta minha fé, ajuda minha fé, aumenta minha fé. E Jesus ali, ele operou o milagre, expulsou aquele demônio na vida daquele jovem, e aquele jovem foi liberto na mesma hora. Então Eliseu era um homem de fé, por isso que Deus usava para fazer tantos milagres. E se nós queremos ver milagres, irmão, na nossa vida, queremos receber a bênção de Deus, é necessário que nós tenhamos fé, que nós creiamos que Ele existe e crermos no seu poder para fazer todas as coisas para o nosso bem e para que o seu nome seja glorificado. A viúva procura o profeta Eliseu. Diante daquela situação, a viúva recorre ao profeta Eliseu, pois ela cria que ele era um homem de Deus e que de algum modo ele a ajudaria. O profeta Eliseu, por sua vez, prontamente atendeu o clamor, daquela viúva, respondendo: o que hei de te fazer? Assim como um profeta, não podemos desprezar as aflições e o clamor dos necessitados. Lembremos do ensinamento de nosso Senhor Jesus, da parábola do bom samaritano, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. E o apóstolo Tiago, em Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Nós vemos então, irmãos, que diante daquela aflição, diante daquela situação embaraçosa, a viúva ela vai ao profeta de Deus. Ela recorre a Eliseu. E Eliseu, ao ouvir o seu clamor, Eliseu, ao ouvir a sua palavra, o seu pedido, Eliseu, ele responde a viúva com a seguinte pergunta: que hei de te fazer? Ou seja, Eliseu, ele dá uma resposta. Eliseu, ele faz uma pergunta, porém se prontificando para ajudar aquela viúva. Então, quando ele diz que hei de te fazer, ele está se prontificando para ajudar a viúva naquela situação difícil. Então, assim como o profeta, nós não podemos desprezar as aflições e o clamor dos necessitados. Lembremos do ensinamento de nosso Senhor Jesus na parábola do bom samaritano, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Você conhece a parábola do bom samaritano? Você já leu a parábola? Você não conhece? Não vou falar, vou deixar para sua curiosidade. Então leia lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 27, a parábola do bom samaritano, e você vai ver ali que eu e você não podemos ficar indiferentes a respeito do clamor e da necessidade do nosso próximo.
Tiago capítulo 2, versículo 14 e 17, o apóstolo vem falando que se alguém, né, vier clamar para você que está padecendo necessidades, né, que está clamando por fome, clamando por sede, clamando por frio, né, aí se você dizer assim, vai-te em paz, aí Tiago, o que adiantou? Você tem a fé, mas não tem as obras, as fés sem obras são mortas. Então, nós não podemos estar indiferentes à dor do nosso próximo. Então, aonde que a nossa fé ela vai ser, né, comprovada? Quando nós agimos com as nossas obras. Nós dizemos que amamos a Deus e dizemos que amamos o nosso próximo. Então, se nós amamos o nosso próximo, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como Jesus amou. Você gostaria de pedir ajuda a uma pessoa, né? Principalmente uma ajuda de comer, de beber e de vestir, e aquela pessoa não te estender a mão? Não seria muito ruim? Então, irmãos, se nós queremos sermos tratados de formas honestas, de forma, vamos dizer assim, com atenção, nós também devemos dar atenção às pessoas. Nós devemos dar aquilo que as pessoas necessitam e precisam. Não é verdade? Então a igreja, irmãos, ela não pode ficar indiferente, principalmente nós, servos de Deus, que pregamos e dizemos que temos fé em Deus e fé em nosso irmão. E leia Lucas capítulo 10, versículo 10, a partir do versículo 20, capítulo 10, versículo 25 e 37, a parábola do bom samaritano. O terceiro ponto, irmão, vai falar: Deus utiliza aquilo que temos. O profeta Eliseu pediu para a viúva que ela dissesse o que ela tinha em casa. E ela o respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Era como este pouco que Deus faria o muito. Pois Deus no passado fez grandes coisas na vida dos seus servos com coisas pequenas. Vemos Moisés e o cajado, Davi e a pedra, e muitos outros exemplos que faltaria tempo para nós descrevermos. E o que dizer de nosso Senhor Jesus, que com 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou para alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que segundo alguns estudiosos, totalizavam umas 15.000 pessoas. O nosso Deus é o Deus de toda provisão. Louvado seja Deus. Então, quando Eliseu disse: o que hei de te fazer? Declara-me o que tens em casa. E a mulher disse: Senhor, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Aí então, nós vemos que vai ser com essa botija de azeite que Deus vai operar o milagre. Que Deus vai fazer o sobrenatural. Porque o pouco na mão de Deus vira muito. E nós vemos, meus irmãos, que esse pouco de azeite, né, foi vamos dizer assim, o alvo, ou vamos dizer assim, a chave que abriu a porta para o muito. Coisas pequenas, na mão de Deus, fazem e viram coisas grandes. Nós vemos, por exemplo, como o comentarista citou, a respeito de Moisés, que um cajado, né, com aquele cajado ele dava, segundo a ordem de Deus, as pragas do Egito vieram sobre o Egito. As pragas de Deus. Nós vemos Davi com a pequena pedra, né, ao lançar, cravou na testa do gigante e o gigante veio ao chão. E Davi ali concluiu, né, a vitória sobre aquele gigante, cortando-lhe a cabeça. Nós vemos que nosso Senhor Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que, segundo alguns estudiosos, totalizavam umas 15.000 pessoas. Então, meus irmãos, o muito na mão de Deus, o pouco na mão de Deus vira muito. Filipe, quando viu aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, ele disse: o que é isso para uma grande multidão? Aí Jesus disse: daqui na minha mão, que eu vou fazer um milagre. Então talvez você tenha pouco, mas eu quero dizer que este pouco na mão de Deus pode virar muito. Talvez você está neste momento com pouca força,
para lutar, para acreditar, mas eu quero te dizer, é com esse pouco que Deus vai fazer muito. Você não precisa ter uma grande fé. Se você tiver fé do tamanho de uma grão de mostarda, Deus já pode operar um grande milagre através dessa tua pequena fé. Gideão, ele estava com pouca força. Não tinha uma grande força, não tinha uma grande fé. Mas ele disse, o anjo disse para ele, Gideão, vai nessa tua força. Vai livrar Israel das mãos dos midianitas. É com pouco, irmãos, mas é um pouco na mão de Deus, faz o negócio prosperar, faz o negócio crescer e faz o milagre acontecer na nossa vida. Então, irmãos, o nosso pouco, ele não tem que ficar na nossa mão, porque senão não fazemos nada. O nosso pouco, eles têm que estar na mão de Deus, junto com Deus, atuando com Deus. Aí o milagre acontece na nossa vida. O terceiro ponto, irmãos, tópico, vai falar sobre provisão na medida certa. O primeiro subtópico, do tópico número 3, vai falar preparação para receber o milagre. Após a declaração daquela mulher, Eliseu a orientou a ir e pedir muitos vasos vazios aos seus vizinhos. Isso revela o nosso papel em direção ao milagre. Deus irá fazer o milagre, mas temos que fazer a nossa parte. Neste ato da mulher ir e pedir vasos emprestados, eu aprendo algumas lições e eu destaquei aí 4 lições. Lição de número A, lição da fé. Ao sair diante do profeta Eliseu e aí aos seus vizinhos pedir vasos emprestados, a mulher está dando uma demonstração da sua fé. Por quê? Ela acreditou na orientação do profeta e que Deus operaria o milagre. Então ela sai da presença de Eliseu e vai aos seus vizinhos pedir vasos emprestados. Então ela dá uma demonstração, é a lição da fé, porque ela crê, ela acredita em Deus e Deus na vida do profeta Eliseu e crê naquela orientação que saiu da boca do profeta Eliseu. Então, irmãos, se queremos alcançar o milagre, nós devemos também termos fé. Nós temos que acreditar, nós temos que crer que Deus ele pode fazer e operar o milagre em nossa vida. A lição de número B, que é a lição da obediência. Ao sair diante do profeta Eliseu e ir aos seus vizinhos pedir vasos emprestados, ela dá uma demonstração da sua obediência. A sua fé levou a obedecer à orientação do profeta. Obediência é a fé em exercício. Então aquela mulher, ela teve fé, ela acreditou, e essa fé a motivou, a levou a obedecer a palavra do profeta. Ela foi aos seus vizinhos pedir vasos emprestados, conforme o profeta Eliseu lhe havia orientado. Então ela dá a lição da obediência. Então, meus irmãos, muitas das vezes nós receberemos o nosso milagre se nós obedecermos. A Bíblia está recheada de lições, de estratégias, vamos dizer assim, né? De nos mostrando o caminho para nós alcançarmos o milagre. Nós estamos estudando a escola dominical, não é a revista apenas. A revista ela está embasada na Bíblia. E nós temos visto aqui diversas lições, diversos personagens que estão registrados na Bíblia e nós estamos tirando lições para a nossa vida. Então, se nós seguirmos as instruções, se nós seguirmos as orientações da palavra de Deus, nós estaremos obedecendo e nós podemos sermos alvos do milagre de Deus. Então, a obediência, irmãos, ela é algo muito fundamental para nós venhamos a receber o milagre, a bênção, socorro de Deus na nossa vida. A lição de número C é a lição da humildade. Ao sair diante do profeta Eliseu e ir aos seus vizinhos pedir vasos emprestados, ela dá uma demonstração da sua humildade. Não é contar derrota. Presta atenção. Não é contar derrota. Mas às vezes é necessário recorrermos a alguém
e pedirmos ajuda, pois precisamos uns dos outros. Muitas vezes, irmão, nós queremos milagre, mas nós queremos ser, vamos dizer assim, os protagonistas dos milagres. Como que isso? Né? Nós queremos que Deus opere o milagre somente nós e Deus, Deus e nós. Deus, ele pode fazer? Pode. Deus pode realizar? Pode. Mas, irmãos, Deus, ele usa pessoas. Deus, ele usa pessoas para nos abençoar. Nós vemos, meus irmãos, José ali no Egito, de alguma forma Deus usou as pessoas que estavam ao redor de José para lhe ajudar. Na lição passada nós vemos que Deus usou Boaz para poder ajudar Noemi e Ruth. E agora, irmão, Deus estava usando quem? Primeiramente o profeta Eliseu, e também estaria usando os vizinhos daquela mulher para lhe abençoar. Né? Então, irmãos, essa mulher, ela foi humilde em reconhecer que ela estava necessitada, que ela estava precisando. Ela poderia dizer, não, se Deus quiser fazer o milagre, tem que fazer com o que eu tenho. Então não vai ter milagre nenhum. Porque ela falou que só tinha em casa uma botija de azeite. Não é verdade? Então, irmão, nós devemos reconhecermos. Nós devemos, às vezes, pedir, clamar ajuda aos outros, à igreja, aos irmãos, muitas das vezes uma pessoa próxima, confiável a nós, né, que tem umas condições materiais, financeiras um pouco melhor, né? Ou seja, devemos clamar porque estamos necessitados. Não é verdade? Então, meus irmãos, não é nós contarmos derrota, é nós sermos humildes o suficiente para reconhecermos que necessitamos, que precisamos uns dos outros. E Deus, então, toca no coração das pessoas, e essas pessoas são agentes de Deus para fazer e cooperar com Deus no milagre na nossa vida. Louvado seja Deus. A lição de número D é a lição do bom testemunho. Presta atenção. Ao pedir vasos emprestados aos seus vizinhos e ser atendida, ela revela que dava um bom testemunho. Ela tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos, do contrário, não conseguiria juntar muitos vasos e a multiplicação do azeite seria menor. Então, meus irmãos, o bom relacionamento daquela mulher com os seus vizinhos, o seu bom testemunho, foi fundamental no milagre de Deus na sua vida. Porque Eliseu disse, vai, pede vasos vazios e não poucos. Ou seja, quanto mais vasos aquela mulher pedisse, mais o azeite multiplicaria e maior seria o milagre, a abundância, a multiplicação do azeite. Se aquela mulher conseguisse poucos vasos, o seu milagre se resumiria, vamos dizer assim, naqueles poucos vasos. Mas se ela conseguisse muitos vasos, ou seja, a bênção seria maior. Então a quantidade de vasos está relacionada no seu relacionamento com seus vizinhos. Se ela fosse uma mulher briguenta, se ela fosse uma mulher rixosa, né? A Bíblia diz, se depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Então, irmãos, se aquela mulher fosse uma mulher briguenta, uma mulher rixosa, uma mulher de mau relacionamento, seus vizinhos não iriam atendê-la. Seus vizinhos talvez fechariam a porta na sua cara. E dizer, engraçado, né? A senhora diz que é crente, ela fica brigando, às vezes nem olha, não fala bom dia, não fala boa tarde, não fala boa noite, e agora vem pedir vaso emprestado. Então nós devemos atentar para isso, irmãos. Porque, meus irmãos, nós vemos aqui que a lição da humildade é reconhecermos que necessitamos uns dos outros. Não é verdade? Mas muitas das vezes, irmãos, sabe que nós temos condições de irmos e pedirmos ajuda? Há pessoas que não têm essas condições, porque a sua reputação já está manchada. Tem pessoa que, às vezes, um trabalhador que precisa de um favor do patrão, não vai ao patrão pedir um favor, um aumento, um vale, né? um adiantamento, porque ele não tem moral, ele não tem reputação, ele chega atrasado, ele dá mau testemunho no trabalho, né? Ele faz um serviço ali relaxado. Então ele sabe que se ele pedir ao patrão, o patrão não vai lhe conceder. Então, irmão, nós devemos ter bom testemunho.
Nós devemos ter um bom relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor, porque hoje não, mas futuramente eles podem ser bênção de Deus na nossa vida. Eles podem ser instrumentos de Deus para nos ajudar. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui que a mulher, ela obedeceu, ela pôs a sua fé em ação, ela foi humilde, ela tinha um bom relacionamento e conseguiu muitos vasos emprestados. O tópico número 2 vai falar provisão abundante. Os muitos vasos seriam cheios com apenas uma botija de azeite. Conforme o comentarista da lição, era exatamente o que a mulher precisava. Deus sempre nos dará o recurso necessário que necessitamos e abençoará este recurso, por mais pouco ou pequeno que seja, para que o seu nome seja glorificado, e não os recursos, a semelhança de Gideão e os 300 homens. Então o comentarista, irmãos, parece que já por 3 vezes, ele vem frisando que aquela mulher tinha apenas uma botija de azeite. Ela tinha algo pouco, ela tinha algo pequeno, ela tinha algo aparentemente insignificante. Mas esse pouco, esse pequeno, esse algo aparentemente insignificante, era exatamente o que Deus precisava para operar o milagre. Apesar, afinal de contas, irmãos, que Deus não precisa de nada. Porque do nada, Deus faz o tudo. Aquela mulher já tinha uma botija de azeite, já tinha mais proporção de um milagre acontecer. Deus não precisa de recursos. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. A Bíblia diz que Deus chama do nada e as coisas simplesmente acontecem. Deus criou o mundo, o planeta, a terra, o céu, do nada. Deus disse haja e veio a existir. Mas aquela mulher, irmãos, uma botija era o suficiente para que Deus pudesse operar o milagre na vida dela. Então, irmãos, ela tinha um recurso necessário para que o milagre acontecesse, por mais pequeno que fosse. Então, quando Deus mandou Gideão guerrear contra os medianitas, era 32 mil homens. E foi passando na peneira, foi fazendo os testes e mais testes, e sobraram apenas 300. Gideão poderia olhar e disse, Senhor, mas os recursos são poucos. Os homens são poucos, como que eu posso vencer um exército com 300 homens? Deus disse, Gideão, tu tem o que tu precisa. Gideão, é com esses 300 homens que tu vais vencer a guerra. E Deus ali deu uma estratégia para Gideão, e Gideão venceu aquela batalha, venceu aquela guerra, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, se fosse os 32 mil, talvez um homem, Gideão, nós vencemos mesmo. Porque nós somos 32 mil. Nós somos homens valentes, homens destemidos, nós somos homens guerreiros, homens guerreiros. Mas, irmãos, eles tiveram que glorificar somente a Deus. Tem pessoas que têm isso, irmãos. Tem pessoas que recebem o milagre, recebem a bênção e não conseguem transferir isso a Deus. A pessoa está quase morrendo, padecendo de uma enfermidade. Aí pede oração à igreja, pede oração para o pastor, uma parenta, um familiar, entra orando. E de repente, meus irmãos, abre-se uma vaga no hospital, consegue do nada, um médico abençoado, um médico inteligente, disposto a fazer uma cirurgia. De repente, irmãos, um médico opera, de repente, aquela pessoa recupera rapidamente. Às vezes, remédios que seriam uma fortuna, aquela pessoa, de repente, Deus abre, aquela pessoa consegue remédio, e a pessoa bebe, a pessoa vai recuperando e fica curada. Aí você diz, Deus te curou. Não, foi Deus que curou, não, pai. A minha sorte é que o hospital de última instância conseguiu uma vaga. A minha sorte é que eu consegui um médico bom, um médico inteligente, um médico muito dedicado. A minha sorte foi que o governo liberou os remédios para mim. E a pessoa não consegue reconhecer Deus no milagre. Coisa terrível, meus irmãos. Então nós devemos reconhecer que milagres só Deus quem faz. Apesar que as vias são humanas, mas
Os homens, as vias humanas que foram usadas para nos abençoar e fazer o milagre, veio da mão da parte de Deus. Os irmãos entendem? Então, meus irmãos, aquela mulher era para reconhecer que o milagre não foi produzido por causa da botija de azeite. O milagre foi feito pela mão de Deus. Gideão fez o milagre, operou aquela grande vitória, né? Conseguiu aquela grande vitória sobre os midianitas apenas com 300 homens, mas toda a honra e toda a glória é dada ao nosso Senhor Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Deus pode fazer milagres. Amém? O terceiro ponto vai falar fé em ação. Ao ajuntar muitos vasos, ela fechou a porta. Os filhos lhe traziam os vasos e ela, com a botija de azeite na mão, enchia os vasos. Ela encheu todos os vasos que estavam vazios. E aí, então, o azeite parou. Um milagre aconteceu. Apenas uma botija de azeite encheu vários vasos. Deus surpreendeu aquela mulher e não só solucionou o problema dela, mas a fez prosperar ao ponto de ter economias para viver muitos anos com aquela provisão. Então, irmãos, aquela mulher, ao conseguir os vasos emprestados, ela voltou ao profeta, pediu orientação, e o profeta lhe orientou que ela entrasse na sua casa, fechasse a porta e enchesse todos os vasos. Aquela mulher, então, ela fez o que o profeta ordenou. Ajuntou-se os vasos, conforme ele havia dito, entrou na sua casa, fechou a porta, seus filhos lhe traziam os vasos e ela começou a encher. E uma pequena botija de azeite encheu 1, 2, 3, 4, 5 vasos, 6 vasos, 10 vasos, 11 vasos. E aí, irmãos, a Bíblia não fala, mas pelo visto, foi muitos vasos que aquela pequena botija de azeite veio a encher. Ela voltou ao profeta de Deus e disse: agora, Eliseu disse, vende, paga a tua dívida e vive do resto. O azeite, irmãos, era algo caríssimo naquela época, porque era do azeite, né, que as pessoas faziam o combustível para a iluminação, né, onde as pessoas era o óleo que muitas vezes as pessoas usavam para fazer o pão. E tinha outras e tantas outras utilidades o azeite. Era um material riquíssimo, né? E o azeite que foi multiplicado para aquela mulher, ela vendeu, pagou a dívida e viveu do resto. Oh, meus irmãos, o milagre foi grande na vida daquela mulher. O milagre daquela mulher superabundou as suas expectativas. Aquela mulher queria que sua dívida fosse paga. Mas, irmãos, a obra de Deus foi maior, porque a medida de Deus era sacudida, transbordante no nosso regaço. E traz à minha mente Efésios capítulo 3 e o versículo 20, que diz assim, que ele pode fazer muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. Creia no milagre de Deus. Clame ao Senhor. Se humilhe diante de Deus. Peça que Ele te oriente, pessoas que podem te ajudar. Neste momento, nessa situação que você está vivendo, não está tudo perdido. Não é um ponto final. Creia que Deus pode fazer o milagre. Creia que o Deus de toda provisão pode operar um milagre na sua vida e pode prover isso que você necessita e que você precisa. E eu profetizo em nome de Jesus que o milagre, a bênção que chegará para você, vai te surpreender. Vai não somente sanar aquilo que você necessita, mas te dará condições de fazer mais coisas para que o nome do Senhor seja glorificado, porque toda a honra e toda a glória somente a Ele. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima lição, querendo Deus.